Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que nesta quarta temporada tem 1 hora de duração e continua sendo reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Nessa primeira veiculação, nosso programa é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais enviando perguntas e comentários. E hoje começa oficialmente a campanha para as eleições de 2018. Eleições que parecem não empolgar muito os brasileiros, especialmente a de presidente da República. Uma pesquisa do Ibope, divulgada no início do mês, mostrou que 61% dos entrevistados têm pouco interesse ou nenhum interesse nas próximas eleições. A mesma pesquisa do Ibope também aponta que 45% dos entrevistados estão pessimistas ou muito pessimistas com a eleição para presidente. Esses números parecem indicar o que, no fundo, muitos eleitores devem estar se perguntando: de que adianta votar? A falta de interesse e de confiança no processo eleitoral é o tema do Fora da Curva desta quinta-feira. E para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos Iane Teles, advogada, professora de Direito Eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e também das comissões da Mulher Advogada e de Direitos Humanos da OAB Pernambuco. Bom dia, Iane, seja muito bem-vinda. Bom dia, Eduarda, muito obrigada. É uma alegria estar aqui no programa. Bom dia, ouvintes. Também convidamos Eduardo Japiaçu, coordenador da Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo. Bom dia, Iane, bom dia, Eduarda. Prazer imenso. Eu sou apaixonado pelo rádio. Gostaria de fazer mais. Eu gosto da imagem, claro. Sempre digo que além de trabalhar no tribunal, também trabalho com artes, com teatro, com música. Mas eu gosto dessa subjetividade que o rádio proporciona, de cada ouvinte criar a sua imagem e sentir a essência do que a gente está discutindo aqui. É uma maravilha. Então, para entrevistar os nossos convidados, está a caminho do estúdio Carmen Silva, pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. O SOS Corpo é o mais novo parceiro do Fora da Curva e nesta temporada, certamente, Carmen vai estar aqui com a gente com mais frequência. Ela deve estar chegando, é a mobilidade recifense que explica essa situação. Então, eu queria que a gente começasse perguntando como é que vocês avaliam esse desinteresse pelas eleições que as pesquisas revelam. Eduardo, você pode começar? Eu acho que é legítimo. A gente está vivendo uma crise, né, social, política. A população está assustada. Isso não vem de hoje, vem de algum tempo. A descredibilidade vem crescendo e a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que o papel da Justiça Eleitoral tem sido esse, proporcionar eleições céleres e seguras e transparentes, fazer com que a população acredite no sistema de votação eletrônico e acredite que a mudança parte de um ser humano, né? A gente não pode esperar muito que venha de fora, não. É hora do brasileiro agir, do brasileiro acreditar e saber que ele é um potencial instrumento de mudança. A gente tem investido muito, quando eu digo a Justiça Eleitoral e o Tribunal de Pernambuco, e o nosso presidente, Luiz Carlos, tem investido muito no programa Eleitor do Futuro, que é conversar com os jovens e dizer para os jovens que a mudança parte de cada um. Acreditar que o seu papel é muito importante e que aquele instrumentozinho verde, que também está no celular agora, o e-título, é o maior instrumento de transformação de uma sociedade e vivemos numa democracia e precisamos ser representados, né? E a gente às vezes confunde, Anne, e o jovem confunde muito, acha que o político eleito é entre aspas, assim, o dono do poder na nação. O dono somos nós, eles nos representam. Então é importante a nossa participação. E é justamente num momento como esse é que a gente precisa participar mais, né? Então, eu acho que essa questão do desinteresse é por conta dos casos publicizados de corrupção. Então, acaba que o eleitor, e eu digo que geralmente não busca se informar tanto sobre o processo eleitoral, fica mais ainda descontente com a situação e, pelo contrário, né, ao invés de se manifestar, de exercer sua plena cidadania, né, acaba se afastando mais. Mas, como eu disse no início, eu acho assim, que, por exemplo, um programa como esse, da Justiça Eleitoral, e um programa como o de vocês, é tão importante que tenta desmistificar que esse processo de fiscalização, esse momento de fiscalizar os representantes, eu digo isso falando, por exemplo, numa Lava Jato da vida, né? Isso não, pelo contrário, ao invés de a gente
está muito mais preocupado e sim partir para o processo democrático, participar das escolhas, é que a gente, nessa situação é que a gente tem realmente que participar e fazer valer nosso voto. Se preocupar com o proporcional, principalmente, como a gente estava conversando antes, e, óbvio, com a majoritária, mas principalmente com os proporcionais, com os parlamentares, né? Pois é, eu acho que, inclusive, talvez um dos fatores principais desse desinteresse seja a constatação de que 54 milhões de pessoas votaram numa presidenta e o Congresso afastou essa presidenta, né? Então, assim, de fato, esse outro voto é um voto que precisa ser muito levado em conta. Sim. Um voto para deputado, para senador, né? Sim, eu acho assim, Eduarda, que não é nem só a questão, por exemplo, o impeachment aconteceu, dependeu muito do parlamento, eu digo do legislativo, mas a própria agenda do presidente não se consegue. Nós vivemos num sistema presidencialista de coalizão, então não precisa se fazer os acordos, as coalizões dentro do Congresso, e aí a própria agenda do presidente não anda, né? Sim. Não é aprovada. Então... Ou seja, dificilmente um presidente consegue ser eleito com maioria parlamentar clara e consolidada. E nesse sentido ele precisa de alianças, né? Isso que significa o presidencialismo de coalizão. Sim, sim. Nesse sentido, o Congresso é fundamental para qualquer presidente eleito, para que qualquer presidente eleito possa governar, possa implantar suas medidas, né? Sem contar que a gente passa o cheque em branco para fazer nossas regras de boa convivência, principalmente para o legislativo, não é isso? Sim. Quando o judiciário não quer assumir esse poder, né? Isso é da... Existe uma frase do ministro Carlos Aires Brito, né? Aires Brito, é o que ele diz que só se aprende a votar votando. E é por aí, a gente erra, a gente acerta, a gente tem que estar atento, é preciso estar atento e forte, né? E é um aprendizado. Eu digo sempre para os jovens que é muito, apesar de ser dolorido, tudo que a gente está vivendo, mas é muito bom, é muito saudável poder enxergar, poder ter acesso à informação. Isso é um valor democrático que a gente tem que valorizar sempre, né? Priorizar, disseminar isso. A gente não tinha isso. Eu vivi na época que a gente não tinha acesso à informação, pleno acesso, nem expor, né, os nossos ideais. Então eu acho que a gente está passando por uma metamorfose social, a gente está se transformando e para melhor. Eu sou um otimista, eu digo sempre aos jovens que eu sou um otimista. Então é muito bom poder enxergar isso. Enxergar é uma dádiva, só que não bastam dois olhos, né? Pelo contrário, às vezes o olho físico até atrapalha. Eu digo que aquele que não tem a visão, ele consegue enxergar a beleza do ser humano talvez com maior facilidade. Basta a gente ter dois olhos para começar a segregar, saber quem é bonito, quem é feio, quem é gordo, quem é magro, quem é branco, quem é preto. Então a gente está enxergando, a gente está vendo, mas acreditar que a gente não pode generalizar. Tem muita gente boa também na política, tem muita gente boa querendo mudar, né? Dá trabalho ser um bom eleitor, dá trabalho ser um bom cidadão. A gente não pode ficar sentado, né? Porque senão o tempo passa na janela, só a Carolina não viu. Então a gente tem que pesquisar, ouvir, gostar de ouvir debate político, ouvir as propostas dos candidatos, das candidatas. Eu sempre acho que precisamos de mais mulheres também, né? Não só para cumprir cotas, para agir, para estar decidindo. Então a gente tem que estar muito atento. Eu digo aos jovens, vamos sair da cadeira, vamos pesquisar, ouvir, né? Fazer o nosso papel de cidadão, porque depende de cada um, né? É nessas horas que eu não quero ficar batendo sempre na mesma tecla, mas é que nessa questão da informação, da importância da informação, é que a gente precisava ter uma mídia democrática, né? Uma mídia menos concentrada nas mãos de poucas famílias. 5 famílias controlam 50% dos veículos mais importantes do Brasil, né? Muitas dessas concessões estão nas mãos de políticos, seja através de laranja, seja através de outro tipo de subterfúgio. Então, a questão de uma sociedade democrática passa por essas duas instituições fundamentais, que é o sistema de representação política e a mídia, né? Mas são pontos muito interessantes que vocês tocaram. Eu não quero parecer mais pessimista do que você, Eduardo. Aqui a gente tem sempre esse pêndulo, sabe? Entre a crítica e a esperança. Faz parte aqui do Fora da Curva. Mas eu tenho dados aqui que são bem assustadores. Uma pesquisa recente do IBOP e do CNI, em todo o território brasileiro, sobre a eleição presidencial, mostrou um percentual significativo de intenção de votos brancos ou nulos. Em um cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os votos brancos e nulos chegam a 33%, um percentual maior que o primeiro colocado, Jair Bolsonaro, que tem 17% das intenções de voto. No cenário com Lula na disputa, os votos brancos e nulos diminuem um pouco, mas ainda somam 22%. Só perdem para o próprio presidente Lula e, novamente, ganham de Bolsonaro, que fica com 15%. Na pesquisa Vox Populi CUT, realizada no final do mês passado, 21% dos entrevistados afirmaram que não pretendem votar em ninguém, ou seja, anularão o voto
ou votarão em branco. O Vox Populi não considerou o cenário sem Lula, mas o percentual de votos brancos e nulos também foi muito alto. Vocês acreditam que esses percentuais podem ser confirmados pelas urnas? Eu acho que é uma tendência, a gente vem acompanhando isso. Agora, acho que tem que se discutir muito. Hoje você falou aí da manipulação da imprensa, mas graças a Deus a gente pode ir furando essa bolha aqui e ali. Hoje tem a internet, né? A Justiça Eleitoral está fazendo esse papel de sair, né, do seu prédio, do seu imóvel e ir nas escolas, ir nas universidades, proporcionar eventos públicos para discutir. Tem muita... A fake news é uma coisa assustadora hoje. Não vou dizer que é uma coisa nova, porque na minha época era fofoca, né? Era o panfleto, era... Hoje em dia é mais fácil de disseminar uma notícia falsa. Essa coisa, redes, né? Essa coisa, Yane, do voto nulo, hoje tem muito por aí, eu escuto dos jovens assim, se a gente 51% de voto nulo, a gente vai anular a eleição. Então é uma coisa de revolta, o que não é verdade. E não é verdade. Não é verdade. O voto nulo e o voto branco não serve absolutamente para nada, a não ser para dados estatísticos da Justiça Eleitoral, para a gente, né, estudar aquela população. Mas o jovem, o jovem não, o eleitorado brasileiro ainda acredita que isso pode ser um grito, uma revolta, o poder do povo de anular uma eleição. E não é. Não existe. O voto nulo não anula. A eleição tem a proporcional majoritária, mas ganha quem tiver mais votos. Resumindo, é isso. Então, independente do número de votos que tenha na urna, votos válidos, vai ganhar aquele que tem mais votos. Sim. Então, eu acho que há muito tempo voto nulo e voto branco não conta, né? Não são votos válidos. Na verdade, o branco é para... o entendimento é... não vou votar em ninguém, não quero ninguém, né? O branco. E tem lá a opção da tecla o branco. O nulo não, você erra a numeração, não coloca legenda nenhuma, então anulei o voto. Mas não serve, não é válido. Agora eu sou, Eduarda, eu sou otimista. Eu não acredito que vai ter uma diferença nessa rejeição. Assim, né? Do ponto de vista da série histórica, né? O que foi em 2014. Estatisticamente, eu não acredito que vai ter tanta diferença em relação a se abster na eleição, não. Mas, assim, também é muito cedo. Porque o cenário político não está tão... E vai acirrar agora, né? Debates políticos, né? Campanha política. Essa situação. Tanto que você fala a pesquisa e mostra uma diferença com e sem o presidente Lula, né? Sim. Então, é um pouco cedo, porque a gente sabe que ele foi feito o registro da sua candidatura, a gente sabe também que vão haver impugnações, não sabemos como é que vai ficar esse cenário. Enfim. E a gente tem que mostrar à população o risco, né? Porque a gente, quando fala em voto branco nulo, é um risco, porque na minha concepção, aí eu falo não como servidor da Justiça Eleitoral, até como cidadão, eu acredito que a abstenção, o voto nulo e o voto branco pode ajudar, inclusive, o mal ou a má candidato a se eleger. Aquele que conseguiu, de alguma maneira, né, uma garantir matemática. Aqueles poucos votos dele, né? Então, na eleição passada, Ian deve saber disso, existem prefeitos ou prefeitos que foram eleitos com menos votos do que votos brancos, nulos e abstenção. E ainda assim eleitos. Eleitos. Né? Isso é um risco muito grande, né? Eleito por uma minoria para administrar a vida de todos. Porque, por exemplo, do sistema majoritário, onde você tem um segundo turno, que tem que ser metade mais um. Então, se você diminui, você não vota, você diminui os votos válidos. Isso. Então, aquele que está, digamos assim... Os parentes não vão deixar de votar. Os seus amigos não vão deixar de votar. Ele mesmo não vai deixar de votar. Ele mesmo não vai deixar de votar. Então, você aumenta a capacidade daquele, por exemplo, mal político que você não quer ser eleito. Isso. Né? Exatamente. Ou seja, de qualquer forma, isso não exime a responsabilidade do cidadão em relação ao resultado das eleições. E né? deixar de votar, que aí deixar, inclusive, também de justificar e mais na frente pagar multa, você também está ajudando o fundo partidário, que vai também para as eleições. Né? O tiro sai pela culatra, né? Se você diz que não gosta... Se você não gosta de político, você vai ser governado por alguém que gosta. Então, esse é sempre o problema, né, Eduardo? E, na verdade, o fato da gente se eximir dessa responsabilidade não significa dizer que a gente não seja submetido às decisões dessas pessoas, Com né? certeza. Então, você na verdade não está elegendo, mas alguém vai eleger, né? Sim, sim. E acreditar, às vezes você está insatisfeito com o quadro atual, há renovação, vamos apostar em novas candidatas, novos candidatos. É isso que eu digo, tem que sair da zona de conforto, tem que ir atrás e acreditar que... Eu sempre digo isso, a mudança em qualquer nação, qualquer sociedade, toda mudança parte de um ser humano. É de você que faz a sua diferença ao redor do seu universo e você, de acordo com aqueles seus ideais, sua credibilidade, você consegue, né, conquistar, né, vitórias e mudar cenários adversos. Isso. Tem que acreditar nisso. A mudança começa em você, não é no outro. O problema é que também o sistema aqui não ajuda, né? Não ajuda no sentido de que, eu não estou falando do sistema eleitoral, né? Estou falando do sistema de representação política, ou seja, os instrumentos através dos quais os cidadãos se fazem representar. Porque a gente tem
atualmente uma distância muito grande, por exemplo, entre o Congresso Nacional e aquilo que muitos brasileiros gostariam de ver projetados ali naquele espaço, né? Talvez essa falta de responsabilidade também com o voto para o Legislativo tenha um peso nisso, né? Eu fico pensando, por exemplo, no dia da votação do impeachment, muitas das pessoas que eu conheço ficaram absolutamente envergonhadas de ver ali na televisão. A gente sabe que é aquilo, mas uma coisa é saber, outra coisa é se confrontar com aquela realidade horrível. Mas, Eduarda, isso é fruto do voto ruim, né? Fruto, desculpa, da falta de preocupação na hora de votar, de acompanhar aquela pessoa que você vai dar seu voto, seu cheque em branco, né? Eu acho assim, a gente tem muitas frases aí, o brasileiro vota mal. Eu voto bem, eu acredito que eu voto bem, viu? Como eu disse, eu sou otimista. Às vezes é que meu candidato não teve... Às vezes não, meu candidato, por exemplo, já teve candidato meu que não teve oportunidade de fazer política de fato, né? Assim, lá no Legislativo. Mas assim, como o Eduardo disse, a gente faz política todo dia, nós individualmente, né? Fazemos política todo dia. Se a gente tiver essa consciência, fazemos política sempre, em massa. Constantemente, né? Ou seja, se cada um tiver essa consciência, vamos fazer um produto grande. Então, Eduardo, eu acho que temos que nos preocupar, volto a falar, temos que nos preocupar com o voto no parlamentar. Isso é muito importante, muito importante. Na hora de editar leis para o nosso convívio, é o parlamentar. São as pessoas que organizam, são eles que organizam a nossa vida, né? Eu acho que... Eu entendo a posição de vocês, né? Que é uma posição muito nobre, muito digna, de defender a importância das eleições. Porque, de fato, a democracia é um instrumento muito imperfeito, mas é o melhor que se conhece, né? Melhor. Só que o que eu fico pensando é que a gente vive um ciclo político em que o poder econômico tem um peso muito grande na definição dos rumos do país, né? E, nesse sentido, assim, é natural que o cidadão não se sinta, como eu posso dizer, a fonte da qual emana o poder, de fato, né? Ele acha que, na verdade, para muitas pessoas, é mais uma encenação do poder, né, do que propriamente uma decisão popular, de fato, né? É uma provocação que eu faço a vocês, né? Por que a gente deve acreditar que tem direito mesmo de eleger o presidente, de eleger o Congresso e de eleger candidatos que, de fato, representem o desejo da maioria? Olha, se a gente não acreditar, aí é que não tem o que fazer mesmo, né? Parece boba a frase, mas a verdade são essas nossas armas. Qual? A principal, né? O pleno exercício. Acho que a plena democracia a gente só se consegue votando. E Eduarda... Temos prova viva de pessoas boas fazendo política lá dentro, né? Então, só que a gente sabe que o pluralismo a gente visualiza mais diante dos partidos. Hoje o Brasil nós temos 35 partidos políticos registrados e uma fileira enorme, fila enorme esperando o registro. Então, assim, a questão é que repito, parece um pouco redundante aqui, repetitivo realmente, mas a gente precisa saber, naquele deputado que está votando, os ideais dele, o partido, o ideal do partido, para conseguir fazer. Então, fazer a boa política para a gente, a boa convivência de todos, né? Então, por exemplo, temas sociais. E é por isso que eu bato muito, Eduarda, na pauta da questão da representatividade feminina. Então, nós vivemos um país completamente misturado. Como, por exemplo, a maioria de eleitores são as mulheres. E a gente tem uma mínima representatividade, aliás, uma horrível representatividade. Ínfima, né? Muitas vezes, né? Absurdo. E aí, nós não temos essa representatividade que é necessária para, por exemplo, fazer políticas públicas de proteção à mulher. Né? Então, quando não temos esses representantes de fato, do povo brasileiro, né, que represente a população brasileira, o índio, o negro, a mulher, né, temos esses problemas sociais. E aí a política do país, as questões políticas, né, as questões sociais ficam distorcidas, né, tem uma visão distorcida. Não carrega sensibilidade quando não se tem, não é isso? Queria Carmen. Cumprimentar a Carmen Silva, do SOS, que chegou agora. A mobilidade recifense deixou ela chegar agora.
E ela se junta a mim para conduzir essa entrevista. Carmen, seja bem-vinda. Obrigada, Eduarda. Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes. Desculpem aí, mas hoje Recife amanheceu mais difícil do que sempre. Pois é, a gente vai discutir nessa temporada esse plano diretor, pessoal. Essa cidade precisa ser objeto de um debate público também, porque existem outras formas de participação além das eleições, né? As eleições são muito importantes e é por isso que a gente está aqui hoje. Mas é importante que a gente encontre outros instrumentos de participação. A nossa participação política não acaba, né, quando o voto acaba. Sim. É constante, né? A gente está fazendo política todo dia. Sim. Seja em casa, seja num grupo de Zap, né? A gente está fazendo política num grupo de amigos, no ambiente de trabalho. E a política pública, a gente tem que participar. Né? Carmen é um exemplo, né? Eu acho que essa coisa da coletividade é muito interessante. Né? Eu acho que a mudança parte de cada um, mas quanto mais coletivo for a discussão... Né? Com certeza. Né? Quanto mais aquele velho ditado popular que a união faz a força, a gente precisa acreditar na força do povo. É isso mesmo, a gente não pode votar transferindo a nossa responsabilidade, porque aquelas pessoas para as quais a gente transfere muitas vezes não correspondem, né? Então é melhor a gente ficar com a responsabilidade para a gente mesmo. Pois é, alguém já chamou isso de democracia delegativa, que é uma coisa horrorosa. Você delega para o outro a responsabilidade sobre a sua vida. Não é bem assim. A gente elege, eles nos representam, mas a gente tem que sempre ficar de olho. De novo, se a mídia ajudasse, seria mais fácil, né? Mas é para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. 9 horas. Radiola NZ, volume 1, Nação Zumbi. Farto de conselho e de chouriço, maltratando o velho coração. Às 10, Anelisa Assunção, Taurina. Quem é farinha no bolo, não sola. E às 11 horas, Cali Real. De noite especial no domingo da Universitária FM. Anatel apresenta Dicas para o Consumidor. Você não está conseguindo resolver seu problema diretamente com a prestadora de celular, telefone, internet ou TV por assinatura? Ou acha que seus direitos não estão sendo respeitados pela empresa? Então registre uma reclamação na Anatel pela internet, de qualquer lugar, a qualquer hora. É fácil. Tem em mãos o número de protocolo de atendimento com a prestadora. Você pode reclamar pela internet mesmo. Acesse www.anatel.gov.br/consumidor. Descreva o seu problema com detalhes e clareza. Depois disso, é a prestadora quem vai te dar uma resposta. A empresa deve fazer isso no prazo de até 5 dias úteis. Vamos repetir o endereço da internet: www.anatel.gov.br/consumidor. Quer ver outras dicas? Acesse facebook.com/anatel.oficial. Cultura pop, entrevistas, debates e muita música no programa O Grito FM. A cada semana, um entrevistado da cena pernambucana bate um papo descontraído com os jornalistas da revista O Grito. E tem ainda dicas de lançamentos, shows e reportagens especiais. Todas as quintas às 8 da noite, aqui na Universitária FM, a sua rádio pública. Trevo, Patrimônio Cultural da Humanidade. Agora de segunda a quinta, a 1h30 da tarde, na Universitária FM. Produção e apresentação, Hugo Martins. 99.9 MHz.
Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje a falta de interesse e de confiança no processo eleitoral. Nós estamos entrevistando Yane Teles, advogada e professora de Direito Eleitoral, e Eduardo Japiaçu, coordenador da Escola Judiciária Eleitoral de Pernambuco. Quem está aqui me ajudando com a entrevista é Carmen Silva, do SOS Corpo, a nova entidade parceira do Fora da Curva nesta 4ª temporada. Eu tenho uma pergunta aqui sobre... A gente já passou por esse tema e é um tema muito importante, que é esse imbróglio envolvendo a candidatura de Lula, né? Mesmo com o ex-presidente Lula preso, o PT registrou ontem formalmente a candidatura dele e fez em meio a um grande ato político que reuniu milhares de pessoas de várias partes do país nas imediações do Tribunal Superior Eleitoral. O PT insiste que Lula é um preso político e que foi condenado sem provas para ficar de fora da disputa eleitoral. E insiste também na candidatura, mesmo sabendo que pode ser impugnada. Lançaram até o slogan: eleição sem Lula é fraude. Mesmo preso, Lula ainda lidera todas as pesquisas em que o nome dele é incluído. Vocês acham que essa situação compromete de algum modo a legitimidade do processo eleitoral deste ano? E tem até uma pergunta anterior. O que é que pode acontecer de fato, né? Diante dessa situação da gente ter um candidato que é preso e que não se sabe ainda se é ou não inelegível? Assim, ontem foi o registro, já... Teve impugnações, né, ações de impugnações. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral já pediu que o registro não seja reconhecido, digamos, falando de uma forma mais informal, né? E temos até dia 17 de setembro para substituir, se for o caso. Dia 17 de setembro, 20 dias antes da eleição, pode acontecer a substituição. Eu digo que se o PT decidisse substituir Lula, caso o registro daqui para lá não venha ser julgado, finalizado o julgamento do registro. Eu acredito que estrategicamente o PT deve substituir nessa data, né? Porque após essa data, havendo o primeiro turno, e a gente não sabe como é que vai ficar. Eu digo assim, não posso dizer prazo, o que é que vai acontecer em relação ao julgamento do registro, que dia vai ser, não pode. Tem os prazos comuns da justiça, mas enfim, esse período é um período bem conturbado. Por exemplo, eu trabalhei com os proporcionais na eleição passada, na eleição municipal, e chegou perto de diplomação de posse e tinha registro ainda sob júdice. Mas como é um cargo de presidente, né, eu digo assim, não sei. Existe também a última fala do ministro o Fux, que falou sobre uma tese nova de irregistrabilidade. Não sei, que seria de ofício, já olhar os requisitos de elegibilidade e de ofício. Ou seja, que pode anular o registro. Eu não acredito que vai ser por esse viés, vai ser realmente um julgamento. Eu acredito que vai ser um julgamento mais acelerado, até pelo, como eu disse, até pelo cargo de presidente. Ou seja, não... Enfim, todos são importantes, mas eu digo a importância do cargo e a discussão e até para o processo eleitoral fluir de forma mais, né? Até para o eleitor ficar mais calmo em relação a quem vai ser meu candidato, né? Eu acredito que vai ter uma celeridade em relação ao julgamento do registro, e não essa questão, essa tese de irregistrabilidade. Quase não sai, o nome é tão... Adoram criar novo, viu? Né? A gente nem fala, é uma tese realmente, a gente nem fala que nem tem tanto... familiaridade com o nome, que na verdade o que existe é a impugnação do registro conforme a falta dos requisitos ou está inserido em alguma causa de inelegibilidade pela 6490, né, a lei das inelegibilidades, que é o caso Lula, que está lá na linha do artigo 1º do inciso 1º da lei das inelegibilidades, que é ter sido julgado por um órgão colegiado, não é nem o trânsito em julgado, né? Então, Lula, como foi julgado pelo tribunal, né? Da 4ª região, não é isso? Isso. Então, eu não vou nem adentrar na questão criminal, porque eu engatio por aí, né? Não tenho muita essa familiaridade com o criminal, mas, enfim, as televisões, as redes sociais vêm nos informando de uma forma até mais fácil essa questão do processo dele. Eu acredito que sim. Mas a questão eleitoral, que envolve o registro, o que acontece é isso. Ontem foi registrado, já tem um pedido de impugnação, já tem algumas ações de impugnação em relação ao registro, já tem o Ministério Público dando ciência e pedindo realmente, pedindo que não entendendo pelo registro dele, digamos assim. Estou falando de uma forma mais informal. E aí... temos essa possibilidade de ser julgado até dia 17, como também pode ser julgado bem antes, né? Terminar o julgamento em relação ao registro e
E estrategicamente, como eu falei, acredito que o PT deve mudar no último dia se tiver essa insegurança jurídica, insegurança no sentido até político mesmo, no sentido de que se passar do primeiro turno, a gente sabe que ele sendo julgado de uma forma, né, julgado sem poder reverter a questão do registro, vão os dois mais bem colocados. E Anny, o que ocorre exatamente se o PT não substituir em 17 de setembro e o caso do presidente Lula não for julgado antes das eleições? Pois é. Eu não posso te dizer o que ocorre, porque a gente depende do julgamento. No caso, o nome dele vai para a urna. Né? Vai para a urna. Ele isso, subjúdice. Pergunta... Pronto, então, se em relação aos atos de campanha, pelo o Código Eleitoral, pela legislação eleitoral, pela lei dos partidos políticos, enfim, pela legislação eleitoral, ele pode praticar todos os atos de campanha, inclusive com o nomezinho e seu rostinho na urna, como todos os candidatos, como vem acontecendo há um tempo, como inclusive há muitos anos. Aliás, não existe na legislação nada diferente e nem mesmo jurisprudência em relação a isso, que um candidato subjúdice não possa realizar os atos de campanha. Ele vai concorrer subjúdice. Então, ele vai concorrer subjúdice. Agora, 17 de setembro é o dia de substituição. PT não substitui. Não pode mais substituir, né? A não ser um caso específico, por exemplo, da perda da vida, né? Por exemplo. Mas aí o PT não substitui. E aí a gente vai depender de alguns cenários, Carmen, porque eu não sei se vai ser julgado dia 18, no outro dia. Sim. Ou ser julgado só depois do primeiro turno. Sim. Entende? Mas a questão é, por exemplo, se for depois do primeiro turno, segundo turno vão os dois candidatos mais bem colocados. Então, acredito que o PT... Aí eu não estou falando aqui tecnicamente, mas... Se ele for impugnado e inelegível, vai ser considerado nulo, né? Vão ser considerados nulos aqueles votos e vão os outros candidatos mais bem votados, os dois mais bem votados para o segundo turno. A expectativa é que a Justiça Eleitoral vai apreciar isso com uma certa brevidade, até como o Iane falou, pela tranquilidade do pleito. A gente espera que seja assim, né? Aí vamos aguardar para ver. Eu acho que gera uma instabilidade, acho que afeta na credibilidade do processo eleitoral. Eu acho que a população tá muito temerosa e isso é mais um motivo, né, que assusta a população. Mas o apelo que a gente faz é que isso seja instigador, que as pessoas, eu peço aos ouvintes que se debrucem mais sobre essa situação, sobre o processo eleitoral, que queiram saber mais e que isso não afaste você da sua responsabilidade, né, de escolha e de saber mais o que esse cenário está oferecendo para a gente. É só uma complementação. E a gente não sabe a questão do julgamento do registro, porque depende também do processo criminal, né? Porque essa causa de inelegibilidade é temporária. Ele incorre numa causa, eu entendo que ele incorre numa causa de inelegibilidade temporária, porque depende do processo criminal. Então, não sabemos nem o resultado do julgamento do registro. Então, é bem difícil realmente prever a situação. O registro é possível, hoje pode. Vai ser apreciado agora pela Justiça. Registro, né? Então, nós temos assim. duas possibilidades aí, assim, de julgamento do Lula. Ou ser julgado, confirmado o julgamento dele como culpado no processo criminal, ou ele ser tornado inelegível pela Justiça Eleitoral. E um vai impactar no outro. Depende do processo criminal, bastante, né? Mas esse não tem a perspectiva de ser resolvido nesse prazo, né? Não. O que vai ser apreciado agora é o registro, né? Vou me ater à questão eleitoral. Não estou acompanhando, né? Mas, de fato, isso depende muito daquela questão da prisão, de ser discutida, a prisão de segunda instância, que, ao meu ver, precisa urgentemente ser discutida. Só uma questãozinha. O candidato, a princípio, pode, sob júdice, ou seja, estando em julgamento, praticar todos os atos de campanha. Por exemplo, programa de TV, por exemplo, comício, qualquer tipo de aparição pública do candidato. Mas o candidato que está inscrito a partir de ontem, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, está preso. E não só está preso, como ele foi pela Justiça impedido de praticar atos de campanha. Ele não pode dar entrevistas, ele não pode estar em comícios e tal. Então, tem um contraditório aí entre a área criminal e a área eleitoral. Como é que fica isso? Aí é com Iane. Na verdade, o que eu venho acompanhando, teve uma última decisão em relação a isso, que a justiça, digamos assim, uma justiça que não é uma juíza que não é do juiz eleitoral, fundamentou
sua decisão dele não poder praticar esse ato de campanha, fundamentou com a legislação eleitoral. Eu não acho que seria a forma correta, né? Então, assim, eu acredito que a situação foi meio controvertida nessa situação aí. Mas, a partir de hoje, que começamos, de fato, a campanha, que vamos saber também, que ele está registrado como candidato. Como fica? É que vamos saber como é que a justiça vai decidir nessa situação. Se ele pela pode pela legislação eleitoral, ele está apto para praticar todos os atos de campanha. Até que a candidatura dele seja impugnada. Completamente. Só que pelo julgamento, a partir dessa justificativa da juíza, ele está impedido de praticar atos de campanha. Mas a situação antes ele não era candidato, né? Era pré-candidato, né? Então, hoje nós podemos ter uma solução judicial para isso. Hoje, se você me perguntar, de acordo com a legislação eleitoral, ele pode? Vou dizer que pode. Já que a candidatura está registrada? Sim. E se ele tiver, mesmo que ele não, que seja decidido que ele não pode participar de campanha, que até a candidatura dele seja impugnada, é possível para o PT aproveitar o material que ele deve ter gravado de apoio a outros candidatos? Não sei. Deveria e poderia aproveitar. Não sei se fez. Não, ele deve ter aproveitado. Eu estou dizendo aqui que eu acho que ele aproveitou, mas a questão é, de um ponto de vista legal, pode ser veiculado, por exemplo, uma declaração dele em apoio a um candidato? Pode sim. É livre expressão, né? Isso. Não, é porque a gente está vivendo... A impressão que passa para o cidadão leigo, né, assim como eu, a cidadã leiga, é a ideia de que há muita margem de interpretação nessa legislação, né? Assim, as coisas não estão claras. Não estão. Então, o problema é que quando você tem uma margem de interpretação tão grande, é que é aquela coisa que dúvida, se diz, né? Daquele ditado popular, cabeça de juiz é como bunda de bebê, né? Você não sabe o que pode sair dali. Ou melhor, você até sabe, né? Mas isso passa uma insegurança, um sentimento de insegurança. As eleições estão aí, o país está dividido sobre muitos aspectos. Nós passamos por isso, né? Num período tão próximo, e essa insegurança. É uma campanha eleitoral muito curta. Depois de um impeachment da presidenta Dilma, que nós temos caracterizado como um golpe, nós vivemos uma situação de excepcionalidade, sem dúvida. Isso, a gente no meio de uma crise econômica muito profunda. Então, nós temos todo um cenário de instabilidade política no país que gera muita temeridade, né? Então, os procedimentos, tanto da Justiça Eleitoral como da Justiça Criminal, elas têm seus prazos, mas no caso da Justiça Criminal, esses prazos têm sido bastante reduzidos para o caso do processo Lula, e a gente não sabe se na Justiça Eleitoral esse procedimento também será utilizado. Então, de fato, há uma situação de muita instabilidade política. É a impressão que dá para quem, como disse Maria Eduarda, quem está leigo nessa história de justiça, parece que não está, parece que a política está sendo mais definidora, né? Quer dizer, as forças que realizaram o impeachment têm um poder político muito grande e nos parece, inclusive, sobre a justiça. Mas o processo tende a se clarear. Eu sou otimista também, como a Yane fala. Agora o processo começou hoje, começa a campanha, a propaganda eleitoral, dia 31, se eu não me engano, começa na televisão, né? Então as coisas começam a ficar mais claras, tem que ser mais explorado tudo, tem que ser mais debatido tudo. Eu acho, enquanto justiça eleitoral, o que eu posso afirmar, que eu peço à população é que acredite no sistema de votação brasileiro, é seguro, a urna vai computar seu voto da maneira mais segura possível. Existem inúmeras possibilidades de auditoria, isso é claro. A população precisa acreditar. A gente tem que ter muito cuidado com fake news, né? Com essas notícias falsas. Então, se aprofundar nas informações e acreditar nisso, que o processo eletrônico, a justiça eleitoral, esse é o papel da justiça eleitoral, fazer uma eleição transparente, célere, é muito rápida, hoje é segura. Acreditar nessa segurança. Então, ir de acordo com seus ideais e acreditar que o seu voto vai ser computado, vai ser totalizado e que a gente espera ter no final de tudo, que a maioria da população tenha escolhido bem os seus representantes. É o que nós esperamos também, não é? Eu vou chamar agora a Débora Rodrigues com informação da redação para você. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Acaba de ser lançado pelo Comitê de Estudo da Internet no Brasil o Guia Internet, Democracia e Eleições, que traz orientações para o combate à desinformação e dicas práticas para que os internautas não sejam vítimas de notícias falsas. O guia foi elaborado a partir de debates com especialistas da comunidade científica e tecnológica, terceiro setor, setor empresarial e setor governamental.
O guia é o resultado da preocupação do Comitê Gestor da Internet com a importância que as redes sociais assumiram na política. O guia está disponível na nossa página no Facebook e na página do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Obrigada, Débora. Eu aproveito para lembrar que a página do Fora da Curva no Facebook não vai permitir discursos de ódio ou qualquer comentário ofensivo ao longo da campanha eleitoral. Nós queremos receber perguntas, críticas, comentários, mas nós nos reservamos o direito de excluir as postagens que consideramos ofensivas ou que configurarem ato de campanha para qualquer candidato. E vamos então voltar à conversa com os nossos convidados. Como nós dissemos no início do programa, hoje começa oficialmente a campanha eleitoral, no dia 31 de agosto, o Eduardo acaba de lembrar, entra no ar o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, mas a gente gostaria de saber o que é que muda nessa campanha em relação às anteriores. Eduardo, você pode esclarecer para os nossos ouvintes? Não, a gente teve mini reforma, né? A gente não teve uma reforma muito ampla, muito profunda, não. Se fala muito em financiamento, né? Financiamento público, né? Privado não. A Justiça tem trabalhado para tentar equalizar, né? Fazer com que todos possam concorrer de maneira igual. Eu acho que, não sei se Anne traz alguma coisa. Teve a questão do financiamento. Na verdade, a gente já tinha financiamento privado proibido, né, na última eleição. Mas aí vem a figura do fundo eleitoral, né, do fundo especial, né, fundo eleitoral, né? E aí, o que tem agora, por exemplo, uma resolução de maio, dizendo como é que vai ser distribuído o fundo. Como é que vai ser essa gestão do fundo. Sim. Né? O que tem de novo, inclusive... coisa muito boa, né? Carmen já tá rindo aqui para mim, porque ela é do coletivo e sabe quanto é importante. E ela vive fazendo essa fala, acredito, né, Carmen? O fundo, a distribuição do fundo passa por uma obrigatoriedade dos 30% ser investido em campanhas femininas, né? Fomentar campanhas femininas. Então, essa resolução vem trazendo essa distribuição, né, como é que vai ser feita essa distribuição de acordo com os percentuais de cada partido, só que indica, né, e obriga, digamos assim, 30% desse fundo que o partido recebe ser destinado a fomento de campanhas femininas. E como que fiscaliza isso, né? Digamos assim, o que a gente tem até agora, porque tudo que é novo, até como as cotas, né? A gente teve problema, por exemplo, as cotas de candidatura, como é que se diz? As cotas de gênero, que não é mulher, homem, as cotas de gênero, né? Especificamente para mulher. Em 2016, mais da metade, digamos, 16 mil, acho que foi mais ou menos isso, 16 mil eleitores e eleitores não, 16 mil candidatos e candidatas não tiveram nem seu voto. Mais de 14 mil desses 16 são mulheres, que não tiveram nem seu voto. Então, teve as candidaturas laranjas. Falei esse exemplo porque a gente vai passar por um problema também agora. Acredito que vamos ter algum problema, vamos ter uma legislação, algo novo, que é os 30% em relação ao fundo, e precisa ser, né, organizada aí dentro dos partidos, e a gente sabe que os partidos têm uma certa discricionariedade. E o que é que acontece? Essa resolução traz a exigência da obrigatoriedade dos 30% e diz que os partidos, assim que organizarem a distribuição, informem a Justiça Eleitoral, publicize como vai ser essa distribuição. Então, o que eu sei que vem acompanhando, que digamos assim, essa divisão dentro do partido, obviamente vai priorizar, por exemplo, a resolução diz assim, que 2% é para o fundo é distribuído para todos os partidos, tantos por cento para quem tem representação na Câmara, tantos por cento para quem tem representação no Senado. Estou falando tantos por cento para não dizer o valor exato, né? Muita informação na cabeça. Mas, veja, se a própria resolução já vem dizendo que a distribuição vai dar para o partido tanto percentual, se ele tem uma representação na Câmara, né? Provavelmente a distribuição dentro do partido desse fundo vai priorizar onde ele vai obter a arrecadação maior do fundo. Ou seja, ele deve investir o fundo, por exemplo, em deputado federal, em deputado e deputada federal, e naqueles que se elegem. Então, o que é que eu quero dizer em suma? É bem complicadinho assim, talvez, isso. Mas a resolução fala na distribuição perante os partidos. Distribui os percentuais para os partidos. E os partidos ficou com a incumbência de fazer essa distribuição, lembrando que 30% é para a mulher.
Só que essa distribuição é feita dentro dos partidos, pelas pessoas dos partidos. Quando eu fiz o artigo falando sobre a representatividade feminina, eu falo que uma das mudanças que precisamos fazer é democratizar mais as agremiações, ou seja, democratizar mais os partidos. As mulheres precisam participar mais, até para poder puxar, por exemplo, uma questão dessa como fundo. Elas têm que participar dessa divisão, né? Ser mais justa possível. E tem o teto, né, para cada cargo, né? Você tem um limite para campanha de presidente, para governador, para deputado. O Tribunal de Justiça Eleitoral está muito atento à propaganda. O nosso tribunal, de maneira pela primeira vez, está tendo, além da comissão de propaganda, tem uma comissão de denúncias também, que está atenta ao ouvido da população. A Justiça Eleitoral está disponibilizando um aplicativo para celular, que já usou na eleição passada, que é o Pardal, onde qualquer cidadão pode fazer sua denúncia de uma campanha abusiva. Então isso é bastante interessante para a população também saber que a Justiça Eleitoral está atenta e está agindo para que, pelo menos esse período de campanha, a coisa aconteça de maneira mais equilitária, né? Que todos possam concorrer a princípio de igual para igual, né? Acho que foi muito importante essas mudanças na Justiça Eleitoral e a mini reforma também, porque, de qualquer forma, apenas impediu o financiamento empresarial, mas sem garantir regras para o fundo público, ficaria muito desordenado. Mas a gente pode tomar como exemplo, e eu vou tomar esse exemplo aqui para fazer um questionamento para vocês, quando houve a mudança de regra dos 30% para a participação feminina, considerando, quer dizer, esta mudança de regra foi avaliando que há uma subrepresentação das mulheres, que vocês já discutiram aqui no início do programa. Nós somos maioria da população e somos menos de 10% no Parlamento Federal, né? Então, quando houve a mudança de regra, 30%, os 30% para candidaturas, não garante 30% de vagas. Essa mudança já ocorreu, acho que já tem mais de uma década, né, Yane? E não há mudança no número de representantes de mulheres. Efetivos, né? Então não tem efetividade. Entretanto, para que a lei fosse aplicada, foi preciso que a Justiça Eleitoral tivesse que incidir sobre os partidos para obrigar, de fato, que ela fosse, quem não tivesse os 30% de mulheres na sua chapa, o partido que não tivesse não conseguiria registrar. Então, a ação da Justiça Eleitoral nesse momento foi muito importante. Até porque os partidos alegavam à época, se eu não me engano, de que não tinha mulheres interessadas em se candidatar. E nós do movimento feminista, eu lembro muito bem que a Articulação de Mulheres Brasileiras, a gente chegou a entrar com uma reclamação na Justiça Eleitoral, inclusive indicando um método. Seria muito simples, bastava os partidos reduzirem o número de homens, já que eles não tinham mulheres. Para o percentual, não é impossível de ser realizado. Porém, só foi realizado quando a Justiça realmente obrigou os partidos. O mesmo vale para o fundo eleitoral, né? Financeiro, né? Se não houver uma ação da Justiça para obrigar que os 30% sejam, de fato, empregados, destinados e empregados em candidaturas femininas, isso não vai ocorrer. Até porque, da mesma forma que existem candidaturas laranjas, no sentido de colocar o nome, mas não fazer campanha, também pode existir no sentido de receber o recurso, mas esse recurso ser gasto em outra candidatura. Então, é muito importante essa fiscalização. Uma hipótese que eu queria levantar para aproveitar e discutir com vocês é como é que vocês examinam a possibilidade de uma mudança de regra no sistema eleitoral que, de fato, possibilite o fim da subrepresentação das mulheres no Congresso Nacional. Vou dar uma forma concreta, que seria ou a reserva de vagas ou a eleição, ao invés de ser no voto nominal, ser em lista fechada. Cada partido estabelecendo uma lista de candidaturas que fosse 50% de homens, 50% de mulheres e o eleitor votando nessa lista. Essa forma que existe em outros países de voto em lista, ela tem favorecido muito o fortalecimento de partidos, no sentido de que os partidos têm que ter um programa para apresentar uma lista. E ela despersonaliza a eleição no sentido de você acreditar de fato numa perspectiva, numa proposta,
numa posição política que está em disputa no cenário eleitoral. Essa medida ocorre em outros países e aí eu queria... implica em uma mudança na forma de organização partidária, mas também na forma de eleição. E eu queria aproveitar para colocar em debate com vocês, como é que vocês avaliam essa... A discussão tem que ser muito discutido isso com a sociedade, né? Eu acho que é uma mudança. A gente está caminhando para uma reforma eleitoral mais abrangente, mas não é fácil, né? Existem muitas resistências. A gente vem caminhando há muito tempo. Caminhando. Tem aí o voto de propostas. Eu acho que quanto mais próximo também tiver aquele candidato da sua população, da sua comunidade, eu acredito que é muito interessante isso. Aí vem o voto distrital, essa lista fechada tem prós e tem contras. A gente não pode também se basear apenas em modelos de outros países, como se fala muito. Por que os Estados Unidos não usam a urna eletrônica? Para eles é impossível, não é que eles não queiram, porque lá é completamente diferente. O sistema de votação é outro lá. Então... Carmen, nas maiores democracias, o sistema é esse que você falou. É o proporcional de lista fechada. Mas nas maiores democracias. Eu acredito que antes de fazer essa mudança, precisava se mexer na legislação do partido político. Ele precisa ser mais democrático para poder construir. Ele precisa construir internamente essa democracia. Eu digo, e fazendo uma crítica, porque, por exemplo, o Partido da Mulher Brasileira, mais da metade é homem, né? Então, o partido que leva o nome da mulher, mais da metade é homem. Então, a gente precisa primeiro... tanto que eu falo no meu artigo, inclusive, justamente sobre essa situação. A conclusão que eu chego é uma mudança na legislação partidária. E aí, talvez a gente modificando o sistema para ser de lista fechada, onde se coloca 50%, 50 homens, mesmo que tenham 10 vagas, 10 homens ganham, mas 5 para homens e 5 para as mulheres, as primeiras mais bem votadas. Muito interessante, muito bonito, mas eu acho que a gente tem que começar mudando a legislação dos partidos políticos, mudando a legislação, ao invés de cotas de candidatura, e aí cotas para vagas, né, efetivas, né? Vagas dentro do legislativo, não só de candidaturas, como a Carmen mesmo disse. E assim, aqui mesmo hoje estamos fazendo nossa parte, porque estamos levando o ouvinte a fazer a reflexão, porque as mulheres precisam também ver como é importante a participação na política, né? Porque, como eu falei antes, a visão da situação do país, de todas as questões sociais ficam distorcidas, né? E assim, então, em resumo, as mulheres precisam fazer essa reflexão e participar mais do processo. Precisa haver, no meu entender, precisa haver uma alteração na legislação partidária, uma alteração em toda a legislação eleitoral, e aí a legislação partidária, e a questão de inserir cotas para vagas dentro do parlamento, e não só as vagas de candidatura. E uma das falas nessa última eleição, por exemplo, as mulheres não participam. Eu costumo falar, não participam porque, inclusive, a gente vive numa sociedade que foi construída onde a mulher tem uma dupla, tripla jornada. Sim. Não é porque ela não quer, ela foi construída, né? Ou seja, a mulher vive numa sociedade que foi construída dessa forma, sem poder. Pode dizer que passa por educação também, né? Sem poder. De base, né? Esse ano completamos apenas 86 anos, né? Que conquistamos o direito de votar, que a princípio nós podemos votar, mas depois que entramos por rol dos obrigatórios, né? Então, como o Eduardo disse, estamos caminhando, mas realmente eu penso que em relação à mulher, a passos lentos, tá? Muito lentos. Mas ontem mesmo, viu, só para finalizar aqui, ontem, após os registros, o percentual continuou esse, 30%, 30,60 e pouco por cento de candidaturas femininas registradas. A gente olha o que é que a gente consegue entender desse percentual para cumprir as cotas. Ainda infelizmente, assim, para cumprir as cotas. E ainda tem um outro perigo, eu não quero sempre ser essa voz de urubu aqui, né? Às vezes eu me sinto um pouco nesse papel, mas ainda tem um outro perigo também, que é, de certa maneira, como você falou em relação a esse partido especificamente, a cooptação da bandeira da igualdade de gênero, da defesa dos direitos das mulheres, por plataformas, por partidos, por homens e às vezes até por mulheres que não fazem do combate à desigualdade entre homens e mulheres a sua bandeira preferencial, não é? Então, assim, para as eleitoras
eu acho que o alerta que fica é importante nós elegermos cada vez mais mulheres. E, preferencialmente, mulheres que achem que a desigualdade entre homens e mulheres é um problema. Porque isso nem sempre acontece. Mas, Eduarda, eu acredito que só em conseguirmos eleger mulheres já é uma enorme avanço. Já é um enorme avanço. Sem dúvida. Porque, na verdade, às vezes a mulher não... Eu já vi críticas, assim, eu fui fazer uma palestra em Palmares e eu comentei que o único a única, na verdade, trans feminina que tem no Nordeste no parlamento é uma menina em Palmares. Eu ia falar sobre isso. E aí o pessoal comentou lá, mas ela não tem muita voz. Mas é porque nós não estamos acostumados a esses espaços, Eduarda. Mas sim, é um avanço. É um aprendizado. É um avanço, né? E a gente aprende como a gente eles, fala como na participação pessoas feminina, mas é a participação do negro também que tem que ser ampliada, indígenas, né? Das minorias, dos indígenas, dos LGBTs. Dos LGBTs, tudo. Né? Tem que participar, tem que ser incluído, né? Porque hoje a gente vê muito pouco, né? A questão é como fazer para essa inclusão, porque pelo método de precisamos educar e precisamos fazer o debate, a gente vem fazendo e é super importante. Mas a mudança de legislação, ela também não visa... a mudança tanto de legislação eleitoral como partidária, o objetivo dela é ampliar as possibilidades de representação. Ou seja, então é preciso que tenha uma mudança capaz de gerar representação. A plena democracia, né? É uma construção, né? E começa na coletividade, no povo mesmo, na exigência, na gente sentir essa necessidade. Porque se for esperar que venha só lá de cima, é difícil, né? Se mexer no sistema que, para ele, está dando certo. Na minha percepção, nenhuma conquista popular veio de concessão. Não. Sempre foi obtida com base na luta política. Mas por falar em legislação eleitoral, a gente tem que começar aí fechando. Eu queria que vocês fizessem as considerações de vocês, destacassem o que vocês acham que é mais importante que a gente possa frisar nesse momento. Eu acho assim, começa pelo espaço, que é importantíssimo, o programa Fora da Curva, né? Então a gente está trazendo para os ouvintes um assunto importantíssimo, principalmente nesse período, trazendo a importância de participar do processo democrático, do processo político, né? Exercer nossa plena democracia é realmente, acredito que a plena através do voto. E aí a gente também falou um pouco sobre a questão do voto feminino, que é tão importante quanto. E eu falo não só pelo meu local de fala, mas a gente precisa que algumas decisões, que todas elas, na sua maioria, a gente sabe que é tomada pelo homem, né? As decisões do país, as grandes decisões importantes do país é tomada pelo homem. A gente precisa que tenha essa mistura, porque as decisões precisam carregar sensibilidade. E a gente fala muito sobre combater, por exemplo, essa cultura de submissão ao gênero. A gente não vai conseguir se a gente não tiver essa representatividade. E aí também trago um pouquinho da fala de Eduardo, que bateu num ponto aqui muito importante, que é sobre a gente fazer nossa parte individual, né? Nossa parte, até sendo redundante. Por quê? Porque aquele político que está lá é nosso vizinho, que a gente sabe, que a gente tem que compreender que o feijão que eu como tem que dividir com ele, né? Então, acredito que tem que ser por aí, fazer nossa parte. Eu acho que coletividade, eu acho que a humanidade tem que caminhar para isso, né? Mãos dadas, discutir. Esse programa é importantíssimo. Qualquer discussão hoje é muito, muito bem-vinda e saudável. A participação, essa fronteira de linguagem, eu estou na rádio, está sendo transmitido pelo Facebook. Eu acho que isso é bom a gente frisar que isso é importante, né? Ultrapassar essas fronteiras, usar esses instrumentos que nós temos hoje, a internet. Esses grupos, essas associações, essas ONGs fazem um papel importantíssimo na sociedade. A justiça eleitoral, eu volto a dizer, é muito bom também você ter a justiça eleitoral aqui. No caso, hoje eu estou representando a justiça eleitoral, não estou só aqui como cidadão, mas ter a justiça eleitoral dizendo o que está fazendo. Então eu volto a pedir aos ouvintes o seguinte: estudem, acreditem, o processo eleitoral é seguro, vale a pena acreditar e vale a pena saber que não dá para ficar sentado esperando. Tem que sair da zona de conforto. Eu queria agradecer enormemente a vocês, especialmente a Carmen. Vai ser uma alegria ter o SOS aqui mais próximo da gente. A gente sempre esteve perto, vai estar mais perto ainda. A Iane, a Eduardo e a vocês ouvintes pela audiência. Perdi o papel. Então, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais discussão Fora da Curva para você. Para ficar por dentro dos assuntos que vamos tratar nos nossos programas, acompanhe nossas redes sociais e assine nossa newsletter. Por lá, nós também continuamos divulgando muita informação que você não vê por aí. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Guilherme Falcão. Nas redes sociais contamos com Débora Rodrigues. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 16 de agosto de 2018. Obrigada pela audiência. Até a próxima.
programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11 horas.